No ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o Jornal Últimas Notícias desta quinta-feira santa assim, ó. A nossa conversa política de hoje, antes de iniciarmos, eu tenho um pequeno lembrete a todos. Todos que têm mais de 40 anos vão lembrar dessa cena que eu vou apresentar agora. Sim, é uma cena que não deve ser esquecida, pois estamos à beira de um colapso. Lá em 2000, portanto, 25 anos atrás, a ministra da Economia do governo Fernando Collor, Zélia Cardoso de Mello, lembra dela? Ela anunciava na época que tinha saído uma medida provisória congelando acima de 50 mil cruzados novos. O câmbio era como se fosse hoje, nos tempos atuais, aí uns 6 mil reais. Lembrou? Veio um flashback na sua cabeça? Então, tudo que se tinha de economia no banco, você só podia movimentar, tipo hoje, se fosse hoje, uns 6 mil reais. Acima disso, o seu dinheiro não era mais seu. Seu dinheiro seria congelado, era para o governo, para que ele pudesse fazer uma manobra para... que não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro, então... a Zélia mandou congelar tudo. Lembra dessa situação? Pois assim, ó, eu só quero lembrar a vocês que foi um período sombrio na vida dos brasileiros. Parou tudo. E tomara que não aconteça novamente, né? É só uma previsão, pessoal. Mas temos que ficar com os dois olhos abertos, porque é uma situação que talvez possa voltar, não no mesmo formato, mas temos que estar atentos. Bom, agora sim, abrindo o bloco político de hoje, que esse também foi uma parte política que a gente abriu o bloco, né? Que o governo que se diz da anticorrupção, este governo Lula que se diz da anticorrupção, está dando asilo a uma condenada. Tudo começou lá em 2017, que surgiram as primeiras informações que Odebrecht, a empreiteira brasileira Odebrecht, foi condenada na Operação Lava Jato e estava distribuindo dinheiro lá no Peru. Você sabia disso? Estou falando agora. Estavam subornando os políticos peruanos. E esta semana foi condenada. Veio a condenação. Ollanta Humala, o ex-presidente do Peru, e sua esposa foram condenados por corrupção. Sua esposa é Nadine Heredia. Eles receberam dinheiro na Lava Jato, receberam esse suborno. Então o presidente foi julgado e foi preso. E o que aconteceu? Sua esposa voou para a embaixada brasileira. Então o governo Lula concedeu a Nadine asilo político. Uma pessoa condenada por corrupção em seu país pelo crime de corrupção, e Lula mandou um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, buscar essa criminosa em seu país. E sabem por que Nadine foi até a Embaixada Brasileira? É que aqui no Brasil, a lei é muito rasa. O Supremo liberou todos os criminosos desses crimes de corrupção. Liberou? Se foi aqui no Brasil, o que vale é a impunidade.
aqui se exploda a ética, os bons costumes. O negócio é roubar. Você está vendo o que eu estou falando? Pode roubar sim. Que se você tem um amigo lá pelo Supremo, pelos grandes autos dos juízes aqui do Brasil, nada acontece. Nem multa você pagará mais. Aqui no Brasil, o Supremo liberou todos destes crimes de corrupção, mas decretou que as multas que eles afanaram do Brasil seriam extintas. Para que pagar multa, né? O país que não tem mais freio. Os corruptos da Odebrecht estão de volta, trabalhando para o governo. Olha que coisa! Se inverteram todas as posições, né? Com outros nomes e outras denominações, Odebrecht voltou à cena do crime. Mas a intenção é a mesma: mamar na teta até quando existir leite. O Brasil está sendo refúgio de corruptos. Mundo afora, mundo afora. Aguardem, né? Pois se Maduro tiver que fugir lá da Venezuela, adivinha onde ele vai parar? Ele vai vir para o Brasil, né? Ele também virá para cá. Situação constrangedora que todos os brasileiros estão passando, né? Ninguém faz nada. Quem vai de contra a juízes do Supremo? Quem vai de contra a políticos que estão no topo da cadeia alimentar da política? É complicado, né? Por isso que eu faço esse bloco para você entender que você tem que votar em pessoas que tenham as mesmas ideologias que vocês. Olha, presta atenção. Se você tiver as mesmas ideologias que esses políticos que estão aí, tudo bem. É o que você pensa. Se você pensa que roubar e ser impune é legal, continue no Facebook a falar, a defender seus políticos de estimação. Continue no X, no Instagram, aonde for, defendendo eles. Porque se é assim que você se sente, é assim que deve ser. Isso é uma democracia. Se eu não gosto disso, eu vou falar que não gosto. Se eu gosto, eu vou falar que gosto. Bom, pessoal, essa é a nossa matéria de hoje. Amanhã não teremos edição do jornal. Voltaremos na segunda-feira. Amanhã, sexta-feira santa, dia de orar, de fazer jejum, de olhar para aqueles homenzinhos que estão lá em cima, lá, que torceram por nós, que torcem por nós, né? Certo, então? Esse foi o bloco político. Vamos passar para o bloco, meu Deus do céu, bloco de esportes, que hoje tem muita coisa, né? Só não tem muita fala dos jogos de ontem, mas tá bem complicado o bloco esportivo de hoje. Pessoal, o assunto não poderia ser outro, né? Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Grêmio. Bom, eu já tinha cantado essa pedra ontem, né? Eu disse que uma fiasqueira do Grêmio ontem ia tirar o técnico. Até na Gaúcha eles estavam falando que o técnico ia até o Grenal. E eu falei, uma fiasqueira ontem. Ele não tá entendendo qual é o modus operandi do Grêmio, né? Nenhum técnico, acho, importado, né? Importado de fora, conseguiu acertar. O Inter também tinha. Mandou embora. Bom, eu tinha dito aí uma coisa extraordinária. E não aconteceu ontem na partida do Mirassol. Não aconteceu, o Grêmio não jogou bem, foi mal, tomou goleada. Foi até o interior de São Paulo para fazer essa fiasqueira.
cabeças iriam rolar, eu falei, né? Quinteiros foi um técnico que não entendeu o jeito dos tricolores jogar. Ele quis impor aos jogadores uma forma diferente da que precisa. Ele não viu que Vila Sante jogou bem a temporada passada numa certa posição, desempenhando aquela posição. E nesse ano ele não jogou nada. Alguma coisa tem de errado. Então agora ele vai para casa, Quinteiros vai para sua casinha com 9, 10 milhões de reais no bolso. Só pois o contrato dele prevê, né, que em caso de demissão ele receba o valor cheio que ele iria receber até o final do ano. O contrato dele é até dezembro, então ele vai com essa grana grande, né? Mas se a gente for pensar, né, um técnico estrangeiro ir para um outro país e fracassar, é feio, né? É feio. O Inter já sentiu isso na pele várias vezes, que trouxe Aguirre, trouxe vários treinadores importados e não foi legal. E o Grêmio agora tem que ir atrás, né, de um novo técnico que não seja estrangeiro. Eu acho que não. Eu acho que o Grêmio não tinha pegado nenhum técnico estrangeiro até então. Deixou para pegar um técnico estrangeiro e se quebrou, né? Olha, vou dizer uma coisa para vocês fora do script. Eles tinham tempo. A direção gremista tinha tempo. Tinha tempo. Sabia que Renato não iria mais renovar, que não tinha mais vontade, que não... Pô, podia ir atrás, né? E essa foi a terceira opção do Grêmio. Acho que foi a primeira, não. Teve o Crespo, o Caixinha e depois o Quinteiros. Mas o Quinteiros era campeão da Argentina e não vingou, né? Pois essa experiência, acho que o Grêmio não vai querer mais. Talvez pela língua, porque tu tem que se comunicar com os atletas. Tu tem que se comunicar com os atletas e talvez eles não entendessem bem essa estratégia. Mas todos os envolvidos tiveram a sua parcela de culpa. Como eu falei, a direção sabia que Renato ia embora, devia ir atrás antes, pois ele chegou em dezembro, Quinteiros. A direção deveria ter ido atrás de reforços antes e não ter deixado para a última hora. São vários fatores a serem contextualizados. Não é só o Quinteiros, mas acredito que esse mal foi um mal necessário e tem que ter um culpado, e o culpado foi Quinteiros, né? Pois de modo de relacionamentos, o Quinteiro, ele não tinha a fibra, né, que os times gaúchos precisam. Roger tem fibra, por isso que está dando certo. Renato tinha fibra, por isso que deu certo. Só que chega um tempo que tem que ser renovado, né? Termina a relação. Então estava de acordo com a equipe precisando mexer e pegaram ele, né? Bom, vamos falar do Inter em relação ao Grêmio. Na coletiva de imprensa do Internacional, Roger foi perguntado qual será a estratégia a ser seguida para o Clássico Grenal, pois ele falou que o Inter precisa estar atento, pois se o técnico for o James Freitas, provavelmente será, né? É um profissional que conhece muito bem o Roger, que conhece muito bem a maneira do Roger trabalhar. Já trabalhou diversas oportunidades com ele. Então o Grenal fica naturalmente mais difícil do que com Quinteiros, porque o Roger já estava planejando a sua estratégia com Quinteiros e foi embora e vai pegar um cara que conhece o Roger. Então, com essa demissão, as coisas mudarão da água para o vinho. Para o Internacional, vai ter que trocar a estratégia, sei lá. Mas na segunda nós teremos os embrólios dessa partida, já que o Grenal em si tem sempre as suas peculiaridades. Mas está sendo particularmente
uma bomba de Hiroshima. Bom, vamos falar da atuação vergonhosa do Grêmio, né? 4-1, um pouco demais. Até o Bright White fez um gol sensacional. Mas uma goleada para o Grêmio esquecer agora, pois teve direito a Reinaldo. Reinaldo que o Grêmio não queria mais. Eu até falei, vai fazer falta. Reinaldo foi dispensado do Grêmio, e ele fez ontem o que ele sabe fazer de melhor, golaços. Golaços. E da parte colorada foi um dos piores desempenhos do Internacional dessa temporada. Um time apático dentro de campo, também estava enfrentando o vice-líder do campeonato na ocasião. E foi o primeiro desafio grande desse ano. O Palmeiras foi o primeiro desafio grande desse ano. Aí você vai falar, e o Flamengo? Não, o Flamengo veio sem alguns titulares, com pouca vontade. E esse sim foi um desafio, o primeiro desafio dessa temporada. Roger enfrentou o primeiro grande desafio, o Palmeiras, que saiu com a vitória no Beira-Rio. Mas só para contextualizar aí, vamos falar também do Juventude. O Flamengo botou agora com todo mundo no Strash, no templo do futebol, botou 6 no Juventude. Então, 2 vexames, Grêmio e Juventude, mas o futebol gaúcho tem que virar a página. E voltaremos na segunda aí com as repercussões do confronto deste Grenal de sábado. Bom, temos um oferecimento de Natal Fitness, a parte esportiva do Jornal Últimas Notícias. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Bom, pessoal, é isso aí. Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias em relação à parte esportiva. E ontem foi uma fiasqueira total. Menos o Inter, né? O Inter perdeu para um time que é bom. E o resto, meu chapéu, né? Bom, vamos falar agora em relação à segurança pública aqui na capital do vinho. Pois ontem um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal, ontem, quarta-feira, após ameaçar e agredir pedestres na área central de Bento Gonçalves. A guarnição foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou um indivíduo em surto. E durante a abordagem ele resistiu à ação dos agentes e tentou fugir, sendo contido com uso de força moderada. Devido ao estado de agitação e falas desconexas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado para prestar apoio. Claro, os agentes não sabiam o que estavam enfrentando. E após o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Atendimento, o homem foi encaminhado ao pronto atendimento à UPA. Eu até tenho aqui a imagem de quando ele chegou, ó. Quando ele chegou na delegacia, que ele foi apresentado. Mas é um caso complicado, né, da gente contextualizar aqui, porque a cabeça do ser humano é muito complicada. Bom, vamos agora a um pequeno intervalo. Harmony Sonorizações também dando aquele apoio e daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Hoje com o jornal em um horário um pouco diferente, então, pela manhã, né? E hoje pela manhã também está previsto aí um protesto na RSC 431, que é o fechamento da rodovia por tempo indeterminado. A galera quer essa mobilização. Por quê? Tem como foco denunciar o abandono da estrada, principalmente após os estragos causados pelas enchentes, e cobrar providências quanto à nova ponte de Santa Bárbara, que foi levada pelas águas em setembro de 2023. Só queria lembrar a vocês que estamos em 2025. Um descaso total. O mesmo protesto já havia sido feito no início desse mês, aqui no dia 1º de abril. E de acordo com os organizadores, o protesto busca chamar a atenção do governo do estado do Rio Grande do Sul. Não sei se esse é o lugar certo para fazer esse protesto. Teria que fazer na frente da casa do governador, que daí talvez ele visse, né? Porque diante de tanto descaso, a rodovia é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola. Também de ser uma via essencial para o deslocamento de moradores e trabalhadores locais. Para o pessoal que passa, que vai até Guaporé, é essencial, sai de Bento, vou até Guaporé. Meu Deus, se não tenho que pegar Veranópolis, esperar o deslocamento, ir até sei lá onde para voltar para Guaporé, não. Por aí é muito mais fácil. Mas se ninguém der atenção a essa via, tá horrível, tá horrível. A manutenção da 431 tem que ser olhada com mais carinho pelo governo. Pois não adianta os governantes virem aqui e fazerem propaganda política e vai começar e vai ser melhor e não começar. Pois esta é uma verdadeira zona de guerra. Tem buracos, tem trechos de instabilidade. A falta de sinalização coloca em risco a segurança dos motoristas. A ponte também é um dos alvos do protesto, que deveria substituir a estrutura destruída pelas chuvas no ano passado. E pelo que se tem conhecimento, ela não tem previsão de início das obras. O governo só adia e não justifica, mesmo com os recursos já anunciados. Por isso que eu sempre falo para vocês no bloco político, não adianta anunciar, vamos gastar 30 mil, vamos investir 30 milhões. Não, tem que mostrar fazendo. O custo total da obra é 31,3 milhões de reais. No entanto, nenhuma movimentação concreta foi anunciada até o momento da gravação desse jornal, gerando dúvidas, frustrações entre os moradores. Que coisa, hein? Ô Eduardo Leite, vamos dar uma olhada mais a fundo para esse pessoal que precisa. Setembro de 2023 ela foi destruída. A partir dali, a balsa ajuda, claro que ajuda, claro, foi uma boa sacada, mas não é um ponto concreto. Temos que ter essa viabilidade da ponte, tá? E também não adianta ter a ponte e deixar essas estradas como elas estão. Vai causar muito acidente. Bom, deixa eu tirar da frente aqui a minha imagem. Já falei mal, já falei bem.
E agora vamos falar de coisa boa. A imagem de fundo se refere a uma delícia da Serra Gaúcha, o espumante Garibaldi Moscatel da Cooperativa e Vinícola Garibaldi, da nossa vizinha Garibaldi, que conquistou um feito histórico no cenário internacional ao ser o único espumante premiado com a grande medalha de ouro no Citadeles do Vin, um dos mais respeitados concursos de vinhos do mundo, realizado na França. A distinção anunciada no evento que reuniu, 21 países, com nota de 95,25, atribuída por um júri altamente qualificado. 45 enólogos, sommeliers, compradores e críticos internacionais. O rótulo brasileiro destacou-se entre 433 amostras de mais de 20 países. Olha que orgulho para a Serra Gaúcha. Então fica aqui os nossos parabéns à Vinícola Garibaldi. Não é sempre que a Serra Gaúcha é citada com tantas honras, né? 20 países, 433 garrafas e Garibaldi foi a grande campeã. Amanhã, sexta-feira santa, não teremos edição do jornal, voltaremos na segunda. Então, pessoal, um bom feriado a todos. E até lá! Tchau!